O homem que busca apenas o prazer torna-se escravo da própria fraqueza, pois o prazer que não é conquistado, mas se entregue, rebaixa a alma. Ele adormece a vontade, afoga o espírito na repetição do conforto, e mata a coragem necessária para crescer. O excesso de prazer não é liberdade, é rendição mascarada. Essa frase tem muito a ver com o melhor amigo do Snuff, o Mickey Moon. Nesse vídeo eu vou falar a história do Snuff desde o momento que ele perdeu o melhor amigo até quando ele desenvolveu a filosofia de trabalho. Eu fiz a votação para decidir qual ia ser o próximo vídeo e o Snuff ganhou de lavada do Noah para ser o próximo mestre. Então tá aqui o vídeo. Mas antes de começar eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu no último vídeo do Gojo. Pelo que eu vi foram mais de 150 pessoas de novo. E outra coisa que eu queria agradecer é que na moral, toda vez a gente tá ficando entre os mais hypados do YouTube. E como vocês sabem, eu sou grato de coração por tudo isso. Ah, e esse vídeo teve uma inspiração na música do PJ, admiro demais esse mano. Bom, era isso que eu tinha pra falar antes de começar de verdade. Eu sou o Lug ou Lug, tanto faz. Agora, bora pro vídeo. A maior derrota de sua carreira não foi quando ele perdeu uma partida, foi quando ele abraçou o corpo sem vida daquele que era como um irmão. Mark Snuff, o mestre do Ubers, nascido na República de Malta. Não, ele não é italiano. Um jogador completo. O próprio Noel Noah, o melhor atacante do mundo, reconhece que, no geral, o Snuff é muito superior a ele. Mas ser um jogador tão bom, ao ponto de ser reconhecido pelo então melhor, não mudaria as dores do passado. Ao se apresentar para Block, o Snuff pergunta para geral ali o que era futebol. Eles respondem tudo. Mas para Mark, o futebol é um trabalho como qualquer outro, que serve para colocar comida na mesa. Clubes não passam de empresas, jogadores não passam de funcionários. E o nosso Barô, ouvindo isso, já discorda na hora, já que o futebol pra ele não é um trabalho qualquer, é um meio pra ele se tornar um rei. O Snuff vai atrás dele e tenta confrontar ele pra que ele pelo menos tente os meios dele. Então ele fala pro Barô que ele lembrava ele quando mais jovem. E ele conta a história de quando ele começou, dele e de seu melhor amigo. Depois de muitas vitórias em campo, Snuff e Mickey se tornaram melhores amigos e começaram a partilhar o do mesmo sonho de vencer as 5 grandes ligas. Eles acreditavam que iriam se tornar reis do mundo do futebol, porém o sucesso subiu a cabeça. Eles começaram a aproveitar a vida fora do campo. Eles se divertiam, eles bebiam, tinham boas mulheres. Resumindo, eles tinham tudo que a fama e o dinheiro podia comprar. Mas tudo isso teria um preço. Por darem preferência a essa vida, eles acabavam pulando os treinos, e o custo disso foi a queda do rendimento em campo. E com isso, eles perderam espaço no time principal e se meteram em vários escândalos. Foi aí que o Snuff começou a perceber a situação. Dos dois dá pra dizer que ele era o mais cabeça, porque ele era o único que tava se importando com o que tava acontecendo. E ele tentou explicar pro Mickey que a situação não tava legal, que eles tinham perdido espaço no time principal por ficarem muito de arruaça e não se dedicarem. E que se isso continuasse, eles iam perder tudo que tinham conquistado até ali. O Mark até deu a ideia deles recomeçarem a carreira, pra sei lá, ir pra um time menor talvez, porque aí eles iam ter espaço pra serem estrelas novamente. Mas isso não aconteceu. O Mickey falou pro Snuff que se ele não tivesse mais vontade de realizar o sonho dos dois, era pra ele dar no pé. O Mickey defendia que as pessoas que mudam o mundo não são os inteligentes e santinhos, mas sim os pirralhos idiotas com sonhos infantis. E vamos lá, realmente não precisa ser inteligente ou santinho pra mudar o mundo. Mas essa filosofia do Mickey, que os idiotas são os que fazem a diferença, é só uma forma dele falar pra si mesmo que ele não tem responsabilidades. Os idiotas realmente mudam o mundo, mas de forma negativa. Os inteligentes como Snuff podem até se desviar do caminho por um instante, mas quando a realidade bate, eles tentam colocar a vida de volta nos trilhos. O preço de acreditar nessa filosofia foi a morte do talento do Mickey. Após ele perceber que ele tinha perdido tudo, depois que aquela vida de celebridade se foi, ele se afogou no álcool e nas drogas. E no final ele tirou a própria vida. A gente ficou com a cena do Mickey sem vida estirado ao chão, e logo depois com o Snuff abraçando o corpo sem vida do amigo. E depois um questionamento do Snuff pro Barão: você será capaz de amar a si mesmo, mesmo quando deixar de ser visto como gênio? E em cima disso eu faço mais 2 questionamentos. Você seria capaz de amar a si mesmo quando perdesse tudo aquilo que você acreditava ser o seu valor? O que você faria se as mesmas pessoas que te colocavam em um pedestal cuspissem no seu nome? A moral dessa história é que a gente não pode deixar o que é importante de lado e só se importar com a satisfação. Trabalhadores não podem largar seus empregos porque eles têm obrigações além do trabalho, uma família para cuidar, contas para pagar. Tem como usar até quem trabalha com a internet de exemplo. Eu poderia deixar o canal largado e ficar o tempo todo jogando, principalmente agora que eu tô desmotivado. E mano, às vezes o conforto grita muito alto. E eu ultimamente tô numa fase que eu não tô achando inspiração, motivação para escrever roteiro de jeito nenhum. Na verdade, para muita coisa eu não tô achando motivação, nem para treinar, que era algo que eu gostava muito. Mas eu tô fazendo mesmo assim, porque eu não posso parar. Porque eu sei que se eu parar no fim eu vou pagar um preço muito mais alto. Eu vou perder tudo que eu construí com esforço até aqui. Seria meio que uma disciplina que a gente se força a ter pelas consequências de não ter. E isso vai vir pra todo mundo em algum momento da vida, é normal.
Mas o importante é manter a consistência, tá ligado? No final dessa história, quem ficou vivo e se tornou o melhor do mundo foi o Snuffy, que decidiu reiniciar do zero e assumir a responsabilidade. E eu ainda tenho muita coisa pra fazer por aqui. A minha satisfação com esse canal é ajudar quem precisa de ajuda. Como o meu mano Seneca dizia, nada escraviza mais do que o prazer. Aquilo que parece nos libertar é justamente aquilo que mais nos prende. O desejo constante por algo externo que nunca se satisfaz. A alma que vive em busca de prazer nunca encontra repouso, porque o prazer não ensina a contentar-se, apenas a querer mais. O que eu quero que você entenda é que você precisa honrar com o seu compromisso, escolher se vai ser um funcionário da vitória ou se vai ser só um fantasma do próprio talento. O Snuff, entre os 5 mestres da liga, é o mais tático e estratégico. Quando o pessoal entra no Ubers, ele já chega falando que já tinha analisado todo mundo ali desde o começo das carreiras. E com isso, ele já tinha formado táticas e estratégias para garantir a vitória. E ele garantiu com toda certeza que se o pessoal ali fosse capaz de seguir a risco que ele tinha passado, a vitória ia ser sempre garantida. E ele ainda bate no peito, falando que se as táticas que ele tinha formado não funcionassem, ele ia assumir toda a responsabilidade. E o único culpado ali seria ele. Afinal, ele é o presidente. E os jogadores seriam os funcionários que só estão seguindo ordens de um superior. Eles só seguiram as táticas e estratégias ditadas pelo Snuff. E aqui entra um ponto que eu acho muito interessante da gente abordar. Tática e estratégia não é a mesma coisa. Eu aprendi isso jogando xadrez e eu acho meio interessante também de se aprender sobre. Estratégia é quando você faz planos que não trazem uma vantagem grande logo de cara. É mais sobre pensar no posicionamento, planejar aos poucos e criar jogadas que podem seguir por vários caminhos. E isso é muito importante, porque na maioria das vezes, xadrez é mais estratégico do que tático. Já a tática é quando você consegue algo grande em poucos lances. Pode ganhar uma peça, dar um checkmate ou conquistar uma posição muito boa. Aí é só a gente traduzir isso para termos futebolísticos que a gente entende a perspectiva do Snuff. Mas nem sempre dá pra usar a tática, se a posição estiver meio parada ou equilibrada. Tentar forçar uma jogada assim pode não funcionar contra um jogador que sabe o que tá fazendo. Mas se eles fossem capazes de colocar o time adversário em desespero, eles não saberiam mais o que fazer. E é exatamente isso que o Snuff faz. O time focava em tocar a bola e passar pela zaga adversária. E eu me lembro de uma parte do mangá que o Gagamaru tava com o olho grudado no Barou. Mas os caras não paravam de tocar a bola entre si e essa bola nunca chegava no Barou. Quando de repente o Barou do nada achou um ponto cego para receber a bola e marcar contra o Gagamaru. Esse esquema de seguir taxas pré-definidas por um superior pode funcionar. Mas ele também pode limitar o jogador de certa forma, porque eles não desenvolvem a criatividade. Diferente do Chris Prince, que deu liberdade pra todo mundo jogar livre. E ainda deu uma complicada a mais pro Snuff quando ele teve que abandonar e criar novas táticas de última hora, quando o Barou sequestrou o time. Então eu acho que aquela vitória de 100% já não tinha mais como garantir. Mas isso também foi muito bom pro Snuff de certa forma. Em uma conversa do Barou e do Lorenzo, o Lorenzo fala que o Snuff tá atrás de um sucessor. Ele também conta o sonho do Snuff e do Mickey, e fala sobre a sua história, que ele foi abandonado no lixo, e do nada o Snuff apareceu chamando ele pra jogar bola. Ele faz o Barão entender que o Snuff não é o tipo de pessoa que abandona os menos afortunados. Ele é louco o suficiente pra dar um futuro pra eles. Depois disso o Barão fala que vai trabalhar com o Snuff, mas não como um sucessor. Ele fala que vai superar o Snuff. Ele vai o superar usando o trabalho do Snuff pra se transformar em rei. Logo depois o Snuff fala que eles têm um acordo, e a partir dali as táticas do Uber se voltariam apenas para o rei. E logo após marcar um gol, o Barão mete que não vai deixar o Snuff se aposentar agora, porque ele ainda não tinha realizado o sonho dele e do Mickey. Das 5 ligas ainda faltava a italiana, e provavelmente depois da Liga Não Egoísta ele vai ir pro Ubers pra ajudar o Snuff a conquistar a Liga Italiana. E assim finalmente ele vai conseguir alcançar o seu sonho do Mickey. No fim, o Snuff nos ensina que devemos levar tudo aquilo que tem importância pra gente como um trabalho, e que antes de ser qualquer coisa, somos seres humanos. E se não entendemos isso, a gente nunca vai passar de amadores. Você precisa se dedicar até quando a preguiça bater. Não pode se deixar cair na ilusão do prazer e se esquecer os motivos que te fizeram começar. A gente não pode se esquecer do ser maluco que nos fez começar do nada. Desmotivação é algo normal, afinal somos seres humanos, mas é uma escolha agir assim mesmo. É uma opção quebrar esse ciclo e fazer do esforço algo que vale a pena. E o talento no fim é só um produto, e é nosso trabalho garantir a vida e vender esse talento, até o dia em que o seu talento se quebra, e aí te trocam por outro como se fosse nada. E isso foi o que aconteceu com o Snuff no início, mas ele recomeçou e mostrou pro mundo o seu talento mais uma vez. Mesmo que foi um time menor, depois ele conquistou o título de melhor do mundo.
foi reconhecido por isso. Diferente do Mickey, que deixou seu talento de lado para aproveitar a vida mundana. Você não pode deixar seu talento/esforço de lado e pensar em só aproveitar a vida, porque temos obrigações além disso. Como eu disse antes, tem pessoas que dependem de você. É preciso entender que o talento é só um produto e seu objetivo é um trabalho. É preciso que você aprenda a assumir a responsabilidade por trás de cada ato. Ter a visão que Snuff teve. O campo é a vitrine onde esses talentos ficam à mostra. Para mim, essa vitrine seria o YouTube, que é onde eu vendo meu talento em formato de vídeo. Vestibulares seriam vitrine para as universidades. E as provas e notas seriam os resultados do talento e esforço. No fim, o que essa história passa é que a gente precisa estar disposto a assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade é um dos atos mais importantes e transformadores que uma pessoa pode realizar na vida. Significa reconhecer que somos agentes ativos das nossas escolhas, atitudes e consequências, sejam elas boas ou ruins. É sair da posição de vítima da circunstância e acertar que, em maior ou menor grau, nossas decisões moldam a realidade que vivemos. E a gente escolhe como vai continuar vivendo. Muitas vezes, culpar o outro é mais fácil, apontar o dedo, justificar falhas com fatores externos e dizer que não deu certo por causa de alguém. Isso tira a culpa da gente temporariamente, mas também nos tira o poder de mudança. Assumir a responsabilidade, por outro lado, é um ato de coragem, porque nos obriga a olhar pra dentro e identificar nossos erros. E o principal, agir pra corrigir no futuro. Na vida pessoal, isso pode significar pedir desculpas sinceras, reconhecer falhas com humildade ou fazer diferente da próxima vez. No trabalho, é admitir um erro sem tentar se esconder ou transferir a culpa. Mostra maturidade e profissionalismo. Em ambos os casos, quem assume a responsabilidade demonstra caráter e comprometimento com o próprio crescimento. Além disso, a responsabilidade é a base da confiança. Pessoas que assumem seus atos, mesmo quando falham, são vistas como confiáveis, enquanto quem sempre foge da culpa perde credibilidade com o tempo. Portanto, assumir a responsabilidade não é apenas sobre aceitar culpa, mas sobre assumir o controle da própria vida. Quem faz isso para de esperar que os outros mudem, e começa a construir com mais consciência e firmeza o próprio caminho. Afinal, o primeiro passo para mudar o mundo à nossa volta é assumir o que está em nossas mãos, e essa mudança é importante para evitar uma tragédia no fim.